Pessoal, aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui. A primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 começa a ser paga nos dias 5 e 6 de abril. Patrícia Lages tem dicas para quem vai receber os valores. Boa noite, Patrícia. Cheque especial ou para abater dívidas anteriores. O valor fica disponível integralmente para o beneficiário. Patrícia, diante de tantas necessidades e de dívidas, qual o melhor uso que você sugere? Pois é, Cris, é hora de priorizar as necessidades. As contas que podem ser prorrogadas e que os serviços não estão sendo suspensos, como água e luz, não são prioridades nesse momento. O foco é na alimentação básica. E para quem pode esperar um pouquinho, o melhor é fazer as compras na segunda quinzena. No início do mês, os mercados são mais cheios e há menos promoções. E o ideal mesmo seria usar parte do valor para iniciar alguma atividade que traga renda e de preferência que possa ser iniciada com poucos recursos, alguma coisa que tenha giro rápido, por exemplo, revenda de produtos de baixo custo. É hora de usar a criatividade e quem sabe encontrar um novo talento. Cris. Obrigada, Patrícia. Foram diversos temas e nós fizemos uma compilação das ideias síntese dos governadores, basicamente envolvendo a questão da coordenação nacional, que de fato precisa existir através da presença do presidente da República, de assumir essa coordenação política, igualmente do credenciamento ao ministro da Saúde, para que o ministro da Saúde possa fazer essa coordenação técnica com base na ciência, com base na medicina, com ações que sejam efetivas. Eu expliquei aos governadores a natureza desse comitê, que é um comitê, ele não tem o caráter nacional necessariamente, é um comitê federal de organização do presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e um representante do Judiciário, que não pode ser o presidente do Supremo em razão de uma vedação constitucional, mas uma busca de unificação de entendimentos entre os poderes da República, justamente para que possamos identificar quais são as convergências e identificar também medidas que às vezes são tomadas pelo Poder Executivo e que não têm amparo no Legislativo, ou medidas legislativas da Câmara e do Senado que também não terão o amparo do Executivo. Então é fundamental, até para otimizar o trabalho, que haja a regularidade presencial, pessoal, do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, com o ministro da Saúde, para nós termos uma ideia comum de enfrentamento da pandemia, uma uniformização de condutas. A primeira reunião desse comitê vai acontecer na segunda-feira, o presidente da República vai definir o horário na manhã de segunda-feira, para que nós possamos então materializar esse trabalho instituído através desse decreto, da comissão através desse decreto, do comitê através desse decreto. E eu vou fazer questão de levar para essa reunião de segunda-feira essa compilação das reivindicações dos governadores, que são muitas, são diversas, sinteticamente essa, da necessidade da coordenação, da necessidade de ouvi-los, e os governadores precisam ser chamados a se pronunciar em relação dos muitos e diversos problemas que tem em cada um dos seus estados, desde a questão dos insumos, que é algo que tem que ser resolvido imediatamente, dos insumos de sedação, passando pelas questões de fornecimento de oxigênio, igualmente da abertura de leitos de UTI e da vacinação. Pediram, inclusive, que houvesse uma uniformização do Programa Nacional, do Plano Nacional de Imunização, para permitir que entre os estados haja igualdade em relação à questão das faixas etárias de alcance da vacinação, para não haver desequilíbrio entre os estados federados. É uma coordenação que precisa ser feita pelo Ministério da Saúde, a centralização do fornecimento de vacinas e também de insumos por parte da União e do Ministério da Saúde nas secretarias de Estado da Saúde dos respectivos estados. Então são reivindicações muito justas, muito básicas, mas precisa sentar, conversar e ter a interlocução necessária para isso. Então nós estamos muito otimistas. Eu identifiquei por parte dos governadores uma enorme boa vontade, um grande espírito público, todos muito sensibilizados com esse momento que nós estamos vivendo, buscando alternativas, buscando realmente tentativas muito sinceras desse enfrentamento. Então, esse anseio geral
dos governadores, ao mesmo tempo os pontos que destacam nessa síntese que nós fizemos nessa reunião de hoje, eu farei questão de levar ao presidente da República para que cheguemos a um denominador comum nesse enfrentamento da pandemia. A comissão temporária que acompanha as ações do governo no enfrentamento da pandemia ouviu o ministro da Economia, Paulo Guedes. A pergunta mais frequente ao ministro foi sobre o auxílio emergencial, que este ano será pago em 4 parcelas com valor médio de R$ 250. Senadores como Wellington Fagundes, Stevenson Valentim e Zenaide Maia quiseram saber por que o benefício não pode ser elevado para R$ 600, como no ano passado. O ministro respondeu que o valor só pode ser aumentado se houver contrapartidas, como a privatização de estatais. Um Estado rico, como é o governo brasileiro, que ele financeiramente ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza. Ele tem estatais que davam prejuízo de 20, 30 bilhões durante anos, décadas. São as estatais dependentes. Ora, ele poderia ter dobrado o valor do Bolsa Família. Se você aumenta esse valor, também já completando para o senador Stevenson, se você aumenta esse valor sem, do outro lado, ter as fontes de recursos corretas, você traz de volta a hiperinflação, que ou não precisa nem falar em hiper, traz uma inflação de 2 dígitos, como era antigamente, com juros altos, e o resultado final é desemprego em massa, 40 milhões de brasileiros invisíveis de um lado, e o imposto mais cruel de todos sobre os mais pobres, que é a inflação. O ministro garantiu que após a aprovação do Orçamento da União de 2021 pelo Congresso, o governo vai antecipar o pagamento do 13º aos aposentados. Mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. Esses recursos podem vir, de novo, sem impacto fiscal, porque é apenas uma antecipação de recursos dentro do mesmo ano.